Curta, compartilhe, comente e inscreva-se no canal Mente Milionária Oculta. Antes da Globo. Antes do SBT. Antes da Record virar potência. Antes da Manchete tentar desafiar a televisão brasileira. Existiu uma emissora que começou tudo. A primeira televisão do Brasil. A primeira grande aventura da imagem ao vivo no país. Seu nome era TV Tupi. Depois, Rede Tupi. Para muita gente, ela não foi apenas uma emissora. Foi o nascimento da televisão brasileira. Foi onde artistas começaram. Onde programas foram testados. Onde a linguagem da TV foi inventada na prática. Onde o Brasil descobriu que podia ver notícias, novelas, humor, música e entretenimento dentro de casa. Mas a emissora que criou a televisão brasileira também teve um dos finais mais dramáticos da mídia nacional. Dívidas. Crise administrativa. Salários atrasados. Greves. Perda de audiência. Concessões cassadas. E uma saída do ar que marcou época. Essa é a história da Rede Tupi. A primeira TV do Brasil. Que nasceu como símbolo de modernidade. E terminou caçada pelo governo. A TV Tupi nasceu em 18 de setembro de 1950, em São Paulo. Seu criador foi Assis Chateaubriand. Um dos empresários de comunicação mais poderosos do Brasil. Ele comandava os Diários Associados. Um império que reunia jornais, revistas e rádios. Chateaubriand era ambicioso. E enxergou na televisão algo revolucionário. Naquele momento, quase ninguém no Brasil tinha aparelho de TV. A tecnologia era nova. Cara? Estranha. Parecia coisa de outro mundo. Mas ele queria colocar o país dentro da era da imagem. A inauguração da TV Tupi foi um marco. A transmissão era ao vivo. Tudo era improvisado. Os equipamentos eram limitados. Os profissionais vinham do rádio, do teatro e do jornalismo. Ninguém sabia exatamente como fazer televisão. Eles aprenderam fazendo. E isso torna a Tupi ainda mais importante. Ela não apenas exibiu programas. Ela inventou um jeito brasileiro de fazer TV. Nos primeiros anos, tudo era feito quase artesanalmente. Programas ao vivo. Cenários simples. Câmeras pesadas. Falhas técnicas. Improviso. Mas também muita criatividade. Foi ali que muitos artistas, apresentadores e técnicos deram seus primeiros passos. A TV brasileira nasceu com erros, ousadia e coragem. E a Tupi estava no centro disso. Com o tempo, a emissora cresceu. A TV Tupi do Rio de Janeiro entrou no ar em 1951. Depois, os Diários Associados espalharam emissoras por outras regiões. A Tupi ajudou a formar uma das primeiras redes de televisão do país. Em uma época sem satélite, transmitir para longe era um desafio gigantesco. Mesmo assim, a emissora buscava soluções. Usava links, micro-ondas, gravações e muita engenharia improvisada. A Tupi foi pioneira em vários sentidos. Acompanhou grandes eventos. Transmitiu programas populares. Criou atrações musicais. Fez humor. Fez jornalismo. Fez novelas. E colocou a televisão na rotina do brasileiro. Ela era uma marca forte. Tinha história. Tinha pioneirismo. Tinha prestígio. Mas o problema começou nos bastidores. O império dos Diários Associados era enorme. E quanto maior uma estrutura, mais difícil é controlar tudo. Depois da morte de Assis Chateaubriand, em 1968, a situação ficou mais complicada. A liderança que segurava o grupo desapareceu. Os problemas financeiros aumentaram. A administração ficou mais difícil. E a Tupi começou a perder força. Enquanto isso, a concorrência crescia. A Globo se estruturava com velocidade. Investia em padrão de qualidade. Novelas. Jornalismo. Rede nacional. Tecnologia. Publicidade. A Globo passou a construir uma máquina de televisão. E a Tupi, que tinha sido pioneira, começou a parecer antiga. Esse é um dos dramas mais comuns dos negócios. Quem começa primeiro nem sempre vence. Ser pioneiro dá vantagem. Mas não garante futuro. A Tupi tinha história. A Globo tinha estratégia. A Tupi tinha tradição. A Globo tinha organização. A Tupi tinha memória. A Globo tinha dinheiro, tecnologia e gestão mais eficiente. Aos poucos, a liderança mudou de mãos. A Tupi foi perdendo audiência. Perdendo anunciantes. Perdendo talentos. E acumulando problemas internos.
Nos anos 70, a crise ficou cada vez mais visível. A emissora ainda tinha força. Ainda era lembrada. Ainda tinha programas importantes. Mas por dentro, o sistema estava rachando. Salários atrasavam. Funcionários protestavam. Produções sofriam. Equipamentos envelheciam. A qualidade caía. E a empresa ficava cada vez mais endividada. A crise não era apenas artística. Era financeira e administrativa. A emissora precisava de dinheiro para competir. Mas não conseguia gerar o suficiente. Precisava se modernizar. Mas estava presa a dívidas. Precisava enfrentar a Globo. Mas não tinha a mesma estrutura. O resultado foi um ciclo perigoso. Menos dinheiro. Menos qualidade. Menos audiência. Menos publicidade. E mais dívida. Quando uma emissora entra nesse ciclo, a queda aparece na tela. O público percebe. O anunciante percebe. O funcionário percebe. E o mercado percebe. No começo de 1980, a situação chegou ao limite. Funcionários enfrentavam salários atrasados. Greves se espalhavam. Algumas unidades tinham dificuldade para manter a programação. A Tupi, que um dia simbolizou o futuro, agora parecia uma empresa presa ao passado. Em julho de 1980, veio o golpe final. O governo do presidente João Figueiredo cassou concessões da rede Tupi. A justificativa envolvia problemas financeiros, administrativos e dívidas, inclusive com a Previdência Social. A decisão atingiu a primeira emissora de televisão do Brasil. A emissora que tinha colocado o país na era da TV perdeu o direito de continuar no ar. O fim não aconteceu de forma limpa. Foi dramático. Funcionários tentaram resistir. Houve vigília. Houve emoção. Houve lágrimas. Houve sensação de injustiça. Para quem trabalhava ali, não era apenas uma empresa fechando. Era uma vida inteira saindo do ar. Para muitos telespectadores, também foi um choque. A Tupi parecia parte da história nacional. Mas história não foi suficiente para salvá-la. As concessões cassadas depois ajudaram a abrir caminho para novos grupos. Parte do espaço que a Tupi deixou seria ocupado por nomes que marcariam a televisão brasileira, como SBT e Manchete. Ou seja, da queda da primeira televisão do Brasil nasceram capítulos novos da mídia nacional. Mas para a Tupi, era o fim. A emissora pioneira desaparecia como rede. E deixava para trás uma mistura de orgulho e tristeza. Orgulho por ter começado tudo. Tristeza por terminar em crise. A história da rede Tupi ensina uma lição poderosa. Pioneirismo não garante eternidade. Ser o primeiro é importante. Mas continuar relevante é ainda mais difícil. Uma empresa pode criar um mercado. Pode educar o público. Pode formar talentos. Pode marcar gerações. Mas se não se adapta, perde espaço. Se não controla custos, perde força. Se não investe, envelhece. Se não organiza a gestão, desaba. A Tupi foi gigante porque teve coragem de nascer quando tudo era incerto. Mas caiu porque não conseguiu se renovar no ritmo necessário. Ela ajudou a criar a TV brasileira. Mas foi superada por uma televisão mais profissional, mais estruturada e mais eficiente. Essa é uma verdade dura dos negócios. O mercado não premia apenas quem começou. Premia quem continua evoluindo. A rede Tupi também mostra como impérios de comunicação podem ser frágeis. Por fora, parecem poderosos. Tem audiência. Tem artistas. Tem estúdios. Tem marcas famosas. Mas por dentro, dependem de caixa. Gestão. Tecnologia. Anunciantes. Regulação. E confiança. Quando tudo isso começa a falhar, nem a história segura. Hoje, a Tupi é lembrada como a mãe da televisão brasileira. Foi pioneira. Foi ousada. Foi criativa. Foi importante. Mas também virou exemplo de como uma empresa histórica pode morrer. Não por falta de passado. Mas por falta de futuro. No fim, a rede Tupi não foi apenas caçada. Ela foi engolida por dívidas, desorganização e pela velocidade de um mercado que mudou rápido demais. A emissora que colocou o Brasil diante da televisão acabou desaparecendo da própria tela. E a pergunta que fica é simples. Como a primeira TV do Brasil conseguiu chegar ao fim dessa forma? Talvez a resposta esteja na maior lição dessa história. Começar algo grande é difícil. Mas manter algo grande vivo pode ser ainda mais difícil. Curta, compartilhe, comente e inscreva-se no canal Mente Milionária Oculta.